Olá, meus queridos. Que bom estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa Fé e Vida. E como sempre, iniciamos o nosso programa, as nossas reflexões, saudando o nosso Deus, a nossa Deus, a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos também a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como temos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Alguns assuntos relevantes e comunicações. Estamos já comemorando na nossa paróquia o primeiro ano das Santas Missões Populares, que acontecerá no dia 21 ao dia 27. Teremos missa todos os dias, em todas as comunidades, cada dia nos reuniremos. E hoje, neste dia de reflexão, nós deixamos como temática: Jesus nos convida a fazer parte do seu time, ser servidor do seu irmão, mostrando que não pode ser diferente do mestre. O discípulo não pode ser diferente do mestre. E neste domingo, nas nossas leituras, nós ouviremos que também nós estamos celebrando o domingo do dia das Santas Missões, Dia Mundial das Santas Missões. E Jesus hoje na liturgia nos convida a assumirmos este serviço da tentação, eliminar a tentação do poder, mostrando para todos nós que a lógica de Deus é uma lógica diferente da dos homens. Todo missionário é um colaborador da missão de Deus. E o Papa Francisco, com muita sabedoria, clama a toda a juventude, logicamente todos nós batizados, mas nesse ano da Jornada da Juventude, para que esses jovens se integrem no trabalho. Que Deus assim possa nos abençoar, a juventude e todas as fontes de trabalho da nossa igreja. Na primeira leitura, nós ouviremos o servo sofredor, aonde Deus vai valorizar aquilo que é insignificante, aquilo que é esquecido, aquilo que muitas vezes para os homens não demonstra valor, e Deus vem mostrar o quê? Que é nesta insignificância, nessa parte oculta, nesta obediência, neste servo obediente, que Deus se manifesta, onde vai acontecer Jesus Cristo, o Redentor e a salvação do mundo.
No Evangelho, Jesus dá aquela puxadinha de orelha mais uma vez, na sua catequese com seus discípulos, mostrando que nós todos devemos evitar a tentação do poder, do status, de estar em posição de destaque. E na segunda leitura, nós veremos que o verdadeiro sacerdote, aquele que nos eleva, aquele que abre a porta dos céus para que todo homem possa ter esse reencontro com Deus. Então vamos fazer a nossa primeira leitura, que nesta semana nos mostra Isaías 53, de 10 a 11. O Senhor quis macerá-lo com os sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência do adorador e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz uma ciência perfeita. Meu servo justo fará os justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então hoje, nesta nossa reflexão da primeira leitura, o livro que nós sabemos que é o livro da consolação, o livro do Deutero Isaías, do capítulo 40 ao 55, vem nos mostrar, relatar uma história já no final do exílio do povo de Deus na Babilônia. E este profeta, este catequista, ele vem alimentar neste povo a esperança eminente da libertação e desta esperança. E muitas vezes nós nos perguntamos: quem que é este servo sofredor? Dividiu, inteiramente, obedeceu inteiramente a Deus. E assim os primeiros cristãos já aplicaram de imediato ao nosso Senhor Jesus Cristo esta figura. Porque Jesus foi um homem que foi desprezado entre os seus. Jesus foi um homem que foi desconhecido, não foi reconhecido como aquele Messias que eles queriam que ele se manifestasse do poder, né? E assim também a gente percebe o quê? Aquelas perguntas que sempre nos é feita: por que que o justo deve sofrer? Deus tem a sua pedagogia, Deus tem o seu ensinamento, mostrando que o sofrimento não é um castigo, como na teologia do contexto de época pregava, que era um sofrimento porque ele era pecador, mostrando que Jesus vem restaurar, que muitas vezes pela condição de vida, os fatos são inerentes, que muitas vezes mostrando que tribulações, desafios não nos podem levar ao desespero de abandonar às vezes Deus. E quantas pessoas, quando vê um cenário desse de sofrimento, de desalento, a primeira indagação que faz e tem aquilo como uma confirmação: Deus não existe. Como se Deus fosse um sádico, gostasse do sofrimento das pessoas. Mas Deus vem nos mostrar totalmente diferente. Deus quer o quê? Mostrar para todos nós que a nossa vida, ela não é nossa. A nossa vida tem que ser aquela como Jesus nos mostrou. É um dom para que nós possamos oferecer aos outros nossos irmãos a nossa colaboração e a nossa ajuda. O que Deus deseja, o que Deus quer para todos é a vitória. Ele nos incentiva para essa vitória, para que nós possamos vencer todos esses desafios. E também, Deus não tem nenhum prazer em ver o homem nas suas mazelas, no seu sofrimento, no seu desespero. E assim, nós começamos a perceber mais uma vez
que Deus, Ele não concorda com a ação de uma sociedade sórdica, malvada, perversa, que coloca normas, pesos, regras, como se fosse ela, a sociedade, a última palavra. E a prova de tudo isto que nós vemos e presenciamos e ouvimos foi a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta que é a vitória. Esta sim, mostrando que a palavra última é de Deus. É Deus não concordando com os doutores, com os sábios, que muitas vezes hoje tentam oprimir, massacrar nessa cultura de morte. Que Deus assim possa nos ajudar a manter esta nossa fé. Por isto que nos salmos de hoje, o que ele nos fala no refrão, no salmo? Sobre vós venha, Senhor. Sobre nós, né, a sua graça, em vós nós esperamos. Então quer dizer, esta esperança de nós conseguirmos essas vitórias, é só Deus que nos dá, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos fortifica. Então no Evangelho, que nós ouvimos no Evangelho de hoje, de São Marcos, né? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Então ele nos diz assim, naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram, Mestre, queremos que faça por nós o que vamos te pedir. Ele perguntou, o que quereis que eu vos faça? Eles responderam, deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiverdes na tua glória. Jesus então lhes disse, vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que vou beber? Podeis ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Eles responderam, podemos. E ele lhes disse, vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizado com o batismo que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles que foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vós sabeis que os chefes das nações oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deveis ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos, que nós, neste Evangelho de hoje, nós percebemos, né, Jesus na sua caminhada, na sua catequese, mostrando e ensinando a seus discípulos, aquelas pessoas que a ele acorriam, aquela multidão que a acompanhavam. E ele, mais uma vez, ele insinua, mostra, demonstra qual que será o seu fim, qual que será o seu martírio, por que ele vai passar por tudo isto. E mostra a cruz. E esta cruz tem um sinal drástico, ao mesmo tempo dramático, ao mesmo tempo acarreta medo, temor aos seus seguidores. A cruz, então, por que ele nos mostra e nos apresenta isto? Para que nós tenhamos em si aquela convicção sobre que aquele que ele, o nosso mestre, passaria, e que nós também, como seus seguidores, estamos sujeitos a essa condição. Jesus nos ensina, com isto, que o serviço a Ele, em favor dos irmãos, deve ser a nossa plataforma de vida e que, somente desta maneira,
nós doando a nossa vida, doando o nosso tempo em prol dos nossos irmãos, que nós poderemos fazer com que sejamos seus verdadeiros seguidores, fazendo com que nós nos colocando numa posição de menor daquele que serve, daquele que é o último, esse sim, que muitas vezes pela lógica humana é o desprezível, é o desconhecido, é o invisível, mas perante Deus, perante o Pai, este exaltado é aquele que se faz servos de tudo. Esta que é a nossa conformidade, este que é o nosso modelo. Eis o modelo no qual nós devemos procurar nos conformar a todo instante. Então Jesus, com a sua catequese, com seus ensinamentos, dia, noite, de madrugada, chega um momento em que vão chegar dois dos seus queridos, João, o seu amado, chegando também Tiago, e faz esse pedido. Aí, o que vem demonstrar essa atitude desses dois? Que até então ainda não tinham compreendido por completo todo o ensinamento, tudo aquilo que Jesus tinha mostrado. Porque essa atitude deles, a primeira coisa que Jesus lhes responde, vocês não sabem o que pede. Aí fala do batismo, fala do martírio, eles falam que concordam, mas este local, quando ele deseja ter esse local, esse lugar de destaque, de poder, começamos a perceber o quê? Que ainda é o desejo carnal, ainda é o desejo sem estar convertido na espiritualidade, nessa plataforma de servidor. E esta atitude, naquele grupo, como também hoje em nossas comunidades, em nossos movimentos, quantas e quantas vezes uma atitude desta provoca discórdia, desatentos. Lógico que Jesus não vai fazer isso, porque vai privilegiar um desprivilegiando outro. Então a gente começa a perceber que um pedido desse, Jesus o considerou extravagante, absurdo, e Jesus não atendeu este pedido. Porque Jesus não quer dar privilégio a ninguém. Jesus não quer ser injusto com o restante do seu grupo, com toda a sua família, com todos nós irmãos. Por isto que neste pedido que esses dois discípulos fizeram, Jesus faz assim: podereis beber do cálice que eu vou beber? Porque é muito comum, muito fácil. A gente tem até um provérbio, né? Tudo tem seu ônus e tem seu bônus. E a maioria das vezes, os bônus, ninguém quer pagar. Todo mundo que hoje, né, nós podemos falar assim, tudo 0800, tudo de graça, tudo só vem a nós. Não procuramos buscar, não procuramos fazer, só queremos, quer dizer, é um desejo egoísta, um desejo intimista. E muitas vezes até em nossas orações nós caímos nesse erro. Infelizmente, esta tentação. Por isso que hoje, né, Jesus vem nos mostrar para que nós tenhamos o quê? Saiamos dessa alienação, saiamos que seremos libertados dessa tentação do poder e do bem-estar. Não buscar privilégios. Então, por isto, né, que muitas vezes o que acontece? Quantas e quantas pessoas, por isso que Jesus mostra a cruz. Quantas vezes as pessoas procuram uma igreja, um Estado, fazendo dela o seu primeiro lugar, mas tentando buscar o benefício para si só. Esquecendo do quê?
do que é o serviço. É Ele que nos mostra. Por isto que Jesus fala, né? Aquele que quiser ser grande no céu, que ele seja o servo de todos, seja o primeiro escravo de todos. Porque, como nós falamos na primeira leitura, no Evangelho de hoje, e também na segunda leitura, nós veremos isso. O nosso modelo é Jesus Cristo. E Ele mesmo fala: eu não vim para servir, para ser servido, eu vim para servir. Então aqui vem nos mostrar o quê? Que nós, muitas vezes, para caminhar para o céu, que nada, nós temos que andar na contramão do mundo, sem ocupar o lugar do outro. Jesus não quer desiludir nenhum dos seus discípulos, mas quer que cada um dele, pela convicção, pela certeza, pela adesão livre de segui-lo, sem colocar os seus interesses, os interesses pessoais em primeiro lugar, e sim colocar o interesse do nosso irmão. Quando isto acontece, aí sim a união existe. Esta geração nova criada por Cristo é uma geração de gratuidade, é uma geração de bondade, de fraternidade. Aí sim nasce um novo homem, nasce uma nova comunidade. E na segunda leitura de hoje, nós vamos ler a carta aos Hebreus. São apenas 2 versículos, mas são 2 versículos riquíssimos, que nos diz: irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça para conseguirmos a misericórdia. Alcançamos a graça, um auxílio no momento oportuno. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A carta aos Hebreus, uma carta muito interessante, muito bonita, que ela é muito rica. E essa carta, ela vem nos mostrar o que? Jesus Cristo abriu para nós os céus. Isto aqui nós sabemos que o quê? Que os sacerdotes na época de Cristo, só no dia dos santos, que esse sacerdote entrava no templo, e muitas vezes, entrava até com uma fita amarrada na cintura, porque ele poderia ver a presença de Deus, e na presença de Deus ele poderia morrer. Então, como ninguém podia entrar no Santo dos Santos, se ele morresse, ele era puxado. Jesus veio nos mostrar que ele abriu, ele, o verdadeiro templo, porque essas pessoas estavam desorientadas, porque o templo tinha sido destruído, mas Jesus é o templo. Então ele é o sacerdote, ele é o templo, ele é a oferenda. Então quer dizer, é ele que nos deu, que nos dá a condição de sermos o que? Reerguidos, reapresentados, voltarmos ao seio do nosso Pai Celeste. Vivermos em irmandade. Então quer dizer, por isto que o trono da graça é Jesus cheio de misericórdia, nos ama e quer nos ajudar. Por isso a cada dia, a cada domingo, ele vem com a sua catequese, com as suas informações, nos mostrando o caminho, que nós sabemos que é ele, é nele, é por ele que nós alcançaremos esta graça, esta bênção. É ele que vai nos ajudar, é ele que nos coloca. Ele, Jesus, nos dá o exemplo de que atravessou a terra,
e com a sua travessia, com a sua vida, com a sua conduta, também entrou no reino dos céus. Então vem nos mostrar o quê? Que através da sua caminhada, se nós o seguirmos, se nós fizermos aquilo que ele nos pede, seguirmos as suas orientações, nós também alcançaremos a nossa graça, o nosso retorno aos céus no colo do nosso Pai. Por isso, mantenhamos-nos sempre firmes nas propostas de Cristo na nossa vida, porque assim haverá mais amor, haverá mais solidariedade. Irmãos, não busquemos os privilégios para nós, porque se assim fizermos, desperdiçaremos a nossa oportunidade de alcançarmos a graça de servir ao nosso irmão. E quando isso acontece, é o próprio Deus, é o próprio Jesus que nós estamos servindo. Que neste mês Dia Mundial das Missões, que nós possamos cada vez mais ser esses verdadeiros arautos, servidores dos nossos irmãos, e assim estaremos servindo o nosso próprio Pai, o nosso Jesus. Que Deus nos abençoe, nos fortifique, persevere a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.